Olá! Você sabe quais são as consequências dos processos de limpeza e usinagem na melhoria da performance de um motor retificado? Neste vídeo, você vai conhecer as consequências da retificação do motor, em termos de performance, economia de custos e preservação do meio ambiente. Além disso, vai conhecer passo a passo os testes de performance realizados após a montagem do motor. Vamos lá? Um motor retificado deve apresentar características de funcionamento semelhantes às de um novo. Após o processo de usinagem, montagem e ajustes, o motor retificado deve ter estabelecido suas características dimensionais, micro e macrogeométricas. Esses parâmetros devem atender aos limites de tolerância especificados pelo fabricante. Quando o proprietário de um veículo automotor opta por retificar o motor, é porque já existem vários sintomas de que o propulsor está chegando ao fim de sua vida útil. Os principais sintomas apresentados pelo veículo são consumo excessivo de óleo lubrificante, consumo excessivo de combustível e marcha lenta irregular, emissão excessiva de poluentes, presença de ruídos anormais nos mancais, cilindros e cabeçote, baixa pressão de compressão, falta de estanqueidade nos cilindros, baixo desempenho, entre outros. Como vimos, a norma NBR 13032 de 2008 define a retífica de motores como um serviço de reparação para o restabelecimento das funções e requisitos técnicos originais de componentes do motor, incluindo a funcionalidade e durabilidade das peças. Dessa forma, o motor deve voltar às condições de fabricação no consumo de combustível, lubrificante e outros parâmetros, como os níveis previstos de emissão de poluentes. Quando se trata da emissão de poluentes, vale lembrar que o lançamento de CO2 na atmosfera por meio da queima de combustíveis é considerado um aspecto muito importante da retificação de motor. Isso porque a emissão do gás carbônico é uma das grandes ameaças à preservação da vida no planeta, sendo responsável pelo efeito estufa e pelo desequilíbrio climático. Nesse contexto, o trabalho executado nas retíficas de motores é extremamente importante. Com o envelhecimento das frotas, o aumento no preço dos combustíveis e o controle mais rigoroso da emissão de poluentes, a demanda pela retificação de motores é essencial para atender às necessidades não só de economia de óleo e combustível, como também os aspectos legais e ambientais. Após a montagem do motor, devem ser realizados alguns procedimentos para assegurar a qualidade do serviço de retífica e o atendimento às diretrizes da norma regulamentadora. Com o motor montado, é feito o abastecimento com óleo e água para regular a injeção e o ponto de ignição. Em seguida, é realizado o teste de funcionamento. O teste de funcionamento pode ser realizado no próprio veículo ou através do dinamômetro automotivo. O dinamômetro automotivo é um equipamento projetado para realizar testes em veículos. Ele é usado com a finalidade de obter dados sobre a dinâmica longitudinal do motor, tais como potência e torque, consumo, fator lambda, anulação de perdas e adequação de inércia do sistema, além de simular subidas e descidas, forças aerodinâmicas e ajuste de resistência à rolagem. Com isso, o dinamômetro cobre todos os parâmetros relevantes à dinâmica longitudinal do motor. Agora, acompanhe o passo a passo para realizar os testes de funcionamento do motor. 1. Manter o motor em funcionamento a normalmente 1/3 da rotação até atingir a temperatura normal de funcionamento, com atenção aos ruídos estranhos ou irregulares do motor. 2. Desligar o motor e realizar a verificação de possíveis vazamentos. 3. Fazer o reaperto, as aferições e regulagens necessárias. 4. Se tudo estiver em ordem, proceder com o amaciamento do motor. Itens a serem avaliados durante o teste de funcionamento: nível do óleo do motor, pressão do óleo do motor, nível do líquido de arrefecimento presente em alguns modelos, temperatura do motor presente em alguns modelos, inspeção de vazamentos, teste de pressão de compressão do cilindro, nível de emissão de poluentes. Após a instalação de anéis novos, é comum ocorrer um alto consumo de óleo e a fuga de gases de compressão. Essa situação é frequente durante o período inicial até que os anéis assentem. Esse período de assentamento dos anéis tem reduzido à medida que os anéis e os cilindros são fabricados com maior precisão. No entanto, para obter o máximo de controle de fuga dos gases e de óleo do motor, todos os motores novos e também os retificados exigem um certo período de amaciamento. O amaciamento do motor é feito em ciclos de aceleração e desaceleração.
aplicando carga no motor em períodos curtos e em sucessões rápidas. Essa etapa pode ser realizada com o motor montado no próprio veículo. Também podemos amaciar os anéis e os cilindros utilizando o dinamômetro de bancada, seguindo os procedimentos estabelecidos pelo fabricante. Para obter um bom amaciamento do motor, com boa vedação e economia no consumo de óleo, normalmente o motor precisará trabalhar por cerca de 65 horas ou 4.000 km. A quantidade de horas trabalhadas ou quilômetros percorridos varia conforme a própria construção, condições de operação e tipo de serviço do motor. Atualmente, com o aperfeiçoamento na fabricação dos motores e o avanço na qualidade dos combustíveis e lubrificantes, houve grande redução nos períodos de amaciamento. Finalizada essa etapa, o motor deve rodar como novo. Nesta aula, você estudou algumas das melhorias de desempenho produzidas pela usinagem de componentes do motor. Conforme estudamos, as consequências dos processos de usinagem contribuem tanto na performance de um motor retificado, quanto na economia de óleo lubrificante, no combustível e na redução do lançamento de CO2 a níveis aceitáveis. Além disso, você conheceu os testes realizados em motores retificados e os processos de assentamento dos anéis e de amaciamento do motor. Assim, concluímos esta aula. Esperamos que, quando tiver a oportunidade de conhecer esses procedimentos na prática, você seja capaz de identificar as técnicas de reparo e diagnóstico de componentes de motores a combustão interna e a adequação dessas práticas às normas técnicas. Continue estudando e desenvolvendo as habilidades necessárias para se tornar um excelente profissional de retífica de motores. Até a próxima!